Olá, pessoal. Vamos a mais um estudo do nosso catecismo. Hoje eu creio que seja um dos encontros mais importantes, no sentido de que nós passaremos por alguns tópicos sem os quais a gente não pode compreender o mistério da redenção, né? Nós estamos dentro da dinâmica do plano criador de Deus e o que é que isso tem a ver com toda a obra de salvação depois da queda, depois que Adão e Eva eles são expulsos do paraíso. Mas para iniciarmos, invoquemos o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, o excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. A nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, hoje nós estamos, dentro da primeira parte do catecismo, mas já na segunda sessão, né, a respeito da profissão de fé. E nesse tópico da profissão de fé, estamos estudando o capítulo 1 sobre esse artigo de que cremos em Deus Pai, e principalmente Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? No parágrafo 4, com relação ao Criador, nós chegamos ao último tópico, Deus que realiza o seu projeto, mas através da divina providência. Para isso, nós vamos caminhar dos parágrafos 302 ao 421, ok? Essa é a consideração que nós temos feito. Nós havíamos passado já pelo mistério da criação e agora nós vamos concluir. Não quero me deter por muito tempo aqui, inclusive já adianto que a nossa aula de hoje ela deve ser um pouquinho mais extensa, porque são tópicos centrais, como eu disse, ok? Mas vamos lá. Deus ele realiza um projeto e, por uma bondade infinita, ele realiza toda a obra de criação, mas o mundo não é uma realidade estática, né? Ele cria toda a realidade, mas a criação ela não está acabada num sentido de uma obra de arte que está finalizada e congelada, né? Ela foi criada em estado de caminhada, em statu viae. Essa expressão é bastante interessante, sobretudo com relação ao ser humano, que não foi colocado no mundo de maneira condicionada, ok? Mas vamos lá. Essa compreensão é, antes de mais nada, que Deus ele segue conduzindo a realidade por meio da sua providência. E por isso nós devemos nos abandonar à divina providência e nos conformarmos à vontade divina, né? Aquilo que acontece, seja bom ou ruim, obedece ao mandato da providência, né? Seja naquilo que Deus quis e no que ele apenas permitiu. E isso aqui se relaciona, inclusive, com o drama da liberdade e da ação humana, né? Até do que nos parece mal, Deus pode tirar um bem. Acho que fica melhor assim, né? Enfim, o que nós compreendemos é que Deus ele é soberano ao criar a realidade e toda a obra, exatamente como inclusive aparece na campanha da fraternidade, né? Quando Deus termina de criar, ele vê que tudo é muito bom. E acontece o seguinte, nessa soberania divina, nós temos que ele se serve, ele se vale de todas as ações, inclusive das criaturas, para orquestrar o seu plano, né? Olha só, é como se, de alguma maneira,
nós pudéssemos entender o seguinte. Na verdade, Tolkien, quando ele elabora toda a construção do Silmarillion, do Senhor dos Anéis, a criação do mundo, ela é bastante interessante porque existe uma espécie de sinfonia. E mesmo quando alguém desentoa daquela sinfonia, Deus ele restabelece uma nova melodia, uma nova partitura, por assim dizer, para incorporar aquela espécie de erro no plano que ele tinha, né? Isso é bastante interessante, porque é como se nós disséssemos o seguinte: Deus ele é capaz de aproveitar aquelas linhas tortas, né, da nossa história, por assim dizer. Isso aqui é para apontar uma realidade que nós vamos ver no fim da aula de hoje, que é o problema do mal, né? Ou aquele mistério iniquitatis, né? O mistério da iniquidade. Mas vamos retomar o nosso catecismo. Ou seja, Deus ele não concede aos seres criados apenas a possibilidade de existirem, mas ele permite também a dignidade do agir. E isso é bastante interessante, porque ele dá às suas criaturas o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas. Isso significa o quê? Que toda a permissão de Deus para que as criaturas possam agir significa uma permissão das consequências, entende? Se Deus ele anulasse a possibilidade de que um ato meu impacte na realidade, eu simplesmente não teria a possibilidade de ação. Dito de outro modo, Deus, quando ele permite que os seres humanos intervenham nessa obra de arte que ele criou, por assim dizer, é como se ele falasse: olha, é um pai que está pintando um quadro e ele dá o pincel para o filho. O filho pode tanto tornar aquela pintura mais bonita, quanto ele pode estragar ela toda. O fato é que Deus ele permite a ação humana e ele sempre permite na possibilidade de tirar um bem maior disso tudo. Mas a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, ok? Vamos adiante. Então, aos homens, Deus concede primeiro, quando ele cria, a submissão de toda a criação, né? Ele diz isso ao longo de pelo menos 3 vezes no livro do Gênesis, tanto nos 2 relatos da criação, quanto depois do dilúvio com Noé. Ele fala para que o ser humano ele fosse senhor de toda a criação, ok? Então, nesse sentido, e entendendo bem o que significa esse senhorio, os seres humanos eles são cooperadores de Deus e do seu reino, né? É por isso que ele dá para o ser humano a capacidade da inteligência, inclusive, e a liberdade, de modo que podemos tanto contemplar a criação quanto completá-la, né? Mas vamos adiante. É interessante porque Deus ele age através da nossa ação, né? Ainda que um ser humano venha atrair o plano de Deus ou trair o próprio Cristo, como foi o caso de Judas, Deus é capaz de pegar esse erro individual e transformar isso dentro de um plano de uma obra muito maior, ok? Agora sim, a providência e o escândalo do mal. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, imagina que isso aqui fosse uma acusação que um ateu, né, pudesse nos propor. Se Deus, como nós dissemos, ele é criador de um mundo ordenado e bom e cuida de todas as criaturas, por que então o mal existe? Olha, esse é um ponto que nós temos de ter clareza. Primeiro, Deus ele não cria o mal, ok? O que acontece é que Deus ele permite que as criaturas elas tenham a ação. E ao ser humano, especialmente, Deus concede o livre arbítrio. A gente tem que tomar cuidado para não usar a expressão liberdade, porque só existe liberdade mesma quando nós fazemos aquilo que fomos feitos para fazer. Quando nós utilizamos a realidade como ela deve ser e ordenada para o sumo bem. Dito de outro modo, só é livre quem faz a vontade de Deus. Então, quando alguém abusa da liberdade, ou seja,
usa o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher a vontade de Deus ou de rejeitá-la. Quando a pessoa faz um mau uso dessa possibilidade de escolha, ou seja, abusa dessa liberdade, surge tanto o mal decorrente do pecado original, que é a desordem dentro desse cosmos, quanto surge também o mal moral, ok? Mas Deus ele permite porque desde o princípio ele já tinha um plano para contornar todo esse mal, ok? Vamos adiante. Então, o que se afirma, né, é que Deus ele sempre pode tirar algo bom de qualquer circunstância que seja, né? E juntamente com o bem físico, existe o mal físico. E essa é a realidade depois da queda, né? Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial, ok? Então, todas as criaturas que têm essa dimensão espiritual, tanto os anjos como os homens, eles devem passar por um tempo que a gente chama de prova, para que se prove aquela decisão pessoal. Então, foi assim que o mal moral entrou no mundo, quando o ser humano e os anjos, por primeiro, se desviaram do plano divino, rejeitaram a vontade de Deus. Então, Deus, ele não é de modo algum, nem direta nem indiretamente a causa do mal moral, ok? No entanto, ele permite, respeitando a liberdade da sua criatura, e misteriosamente sabe retirar daí, auferir daí, né, um bem. Isso é muito interessante. É claro que isso aqui é muito sério, né? Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, ele nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. É claro que existe uma multidão que é incapaz de aceitar isso e continua tendo a certeza de que os seres humanos, eles estão fadados a uma história de sofrimento, dor e miséria, e Deus, no fim das contas, não é bom coisíssima nenhuma, ou então ele não existe. Porque são incapazes de articular essas duas realidades. Como que Deus bom pode ter criado um universo no qual existe o mal? É que lhes escapa o fato de que Deus permite por respeitar a liberdade. Então eu repito algo que eu disse em alguma das nossas dos nossos encontros, que é o seguinte: a expressão, né, se Deus quiser, ela deveria ser usada com mais cautela, porque no 90% das vezes a gente usa essa expressão por força do hábito e, consequentemente, a gente usa ela e coloca e posiciona, evoca o nome de Deus em vão, né? Ah, se Deus quiser, fulano vai passar no vestibular. Ah, se Deus quiser, nós vamos chegar são e salvos no nosso destino. Ah, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha, não é bem assim, ok? Porque acabamos colocando na conta de Deus, às vezes, consequências que são escolhas humanas, né? Ah, se Deus quiser, a gente vai chegar bem. Mas espera aí, um condutor de um veículo que sai embriagado, ele não está colocando a confiança ou a responsabilidade em Deus. Ele está assumindo a responsabilidade por aquilo que pode acontecer, né? Eu digo isso porque é muito sério. No frigir dos ovos, a história humana ela é transpassada de eventualidades decorrentes da ação humana. Ah, então quer dizer que Deus ele é incapaz? Não, pelo amor de Deus, né? Aqui eu posso usar. Por amor, Deus, ele respeita a liberdade e ele permite. E se acontece algo de ruim, um acidente ou qualquer outra coisa, por mais que nós sejamos incapazes de compreender, Deus ele insere aquele desvio dentro de uma obra na qual ele pode tirar um bem maior. Mas enfim, vamos adiante. Esse é o parágrafo 312, né? Ele pode extrair um bem de umas consequências de um mal. Isso aparece, inclusive, né? Quando a gente articula toda a realidade do Gênesis com a realidade dos quatro evangelhos. Do maior mal moral jamais cometido, ou seja, a saber, a rejeição e o homicídio do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância de sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo
e a nossa redenção. Com isso, porém, o mal não se converte em um bem, ou seja, a condenação que Jesus sofre na cruz, ela é um mal em si. Mas mesmo assim, Deus ele foi capaz de retirar disso tudo um bem, né? Ao contrário do que acontece com Susana, que havia sido condenada injustamente, mas não teve a pena executada, porque graças à intervenção de Daniel, a sua inocência foi comprovada. O Filho de Deus foi condenado injustamente, mesmo ele sendo inocente de qualquer crime ou pecado. No entanto, a gente sabe que dessa condenação injusta, a morte dele não foi em vão. Vamos adiante. Romanos 8:28. Omnia in bono, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Omnia in bono. Isso aqui é a certeza que São Paulo nos dá no capítulo 8º da sua carta aos Romanos. O capítulo 8º é muito importante, inclusive, para esse nosso estudo. Na Santa Catarina de Sena, ela diz que aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece, deveriam prestar atenção no seguinte, né? Tudo procede do amor e tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para essa finalidade, ok? Ainda que não compreendamos, né? Aquela história de que há males que vêm para bem é um pouquinho disso, né? Versículo Parágrafo 314. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Mas só no final nós teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais Deus terá conduzido a criação até o descanso do sábado definitivo, em vista do qual ele criou o céu e a terra. Enfim, como eu gostaria de gastar tempo nesses parágrafos, mas não podemos, né? Resumindo, primeiro, na criação do mundo e dos homens, Deus colocou o primeiro e universal testemunho do seu amor todo-poderoso e da sua sabedoria, né, o primeiro anúncio do seu desígnio benevolente, o qual encontra a sua meta na nova criação em Cristo. Então, nós temos dois eixos com os quais nós analisamos a criação. E isso é São Paulo que nos explica no capítulo 5º de Romanos, né? O primeiro Adão e toda a realidade natural, e o segundo Adão, o novo Cristo, no qual toda a criação é recapitulada. Parágrafo 316. A obra da criação, ela passa, né, pela ação do Pai, mas ela é imbuída da presença e da dinâmica das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Deus, ele cria tudo aquilo que existe do nada, né? Isso é em sentido próprio criar, né? Nenhuma criatura tem o poder infinito que é necessário para criar, justamente porque é criatura e não criador, né? Ex nihilo, ou seja, do nada, né? Parágrafo 319. Deus criou o mundo para manifestar e para comunicar a sua glória. E como o Santo Anselmo, né, ele assevera, nada do que Deus criou aumenta a sua glória, mas permite manifestar a glória dele e proclamá-la a toda a criação. Deus ele criou o universo e o mantém na existência por seu verbo. Ou seja, este Filho que sustenta o universo com o poder da sua palavra. E aqui nós somos obrigados a nos recordarmos aquilo que aparece na teologia de Santo Irineu ou São Justino, né? O Logos, aquele que aparece no prólogo de São João, o Logos que se fez carne, ou seja, o Verbo, é a palavra pela qual lá no princípio Deus criou. Quando ele disse, faça-se a luz e a luz foi feita, né? Existe um Logos que perpassa a realidade. Em cada criatura existe como que uma essência que foi pronunciada por Deus e o sustento, né? A reverberação na história dessa palavra pronunciada é o Logos eterno, né? E, claro, no Espírito Santo, né? Que sustenta essa criação. Enfim, temos aí a, a disposição da providência divina, de como Deus nos convida a essa entrega filial, a essa providência, e principalmente, né? Que Deus ele concede aos seres humanos cooperar livremente para os seus desígnios. E por fim, a respeito do mal físico e do mal moral, nós sabemos que só é possível compreender se nós compreendermos que nisso não contraria a bondade divina. Ok? Espero que
até aqui nós estejamos caminhando bem, apesar de ser um pouco dramático essa compreensão. Mas a gente vai aprofundar um pouco melhor isso agora nos próximos parágrafos. Eu disse que isso é importante porque dentro de todo o enredo, né, narrativo do Antigo Testamento, nós temos uma dicotomia. De um lado, a criação sumamente boa e o plano querido por Deus. E do outro, a infidelidade e a desobediência que aparecem e todas as consequências que isso causa. Então, nós vemos que o drama da história acontece, a tensão da história acontece entre esses dois polos, né? O polo da bondade e da infinita misericórdia divina e o drama da infidelidade humana. Enfim, essas duas tramas, elas vão se perpassar, né, ao longo de toda a história da salvação. Mas vamos lá. Adiante. Então, além, né, da providência dessas causas, nós passamos aí pela consideração a respeito do mal, que o mal ele não é absoluto, né? Porque Deus ele pode reordenar todas as coisas para que se convertam, para que no fim exista um bem, né? Para que ele tire um bem disso tudo. E é interessante que esse tópico que eu comentei, né? Deus ele não faz nada que não seja para nossa salvação. Já consideramos então o resumo. Agora vamos iniciar o parágrafo 5º a respeito dessa dupla dimensão da mesma realidade, né? Existe uma realidade visível e existe uma realidade espiritual, ok? Eu não vou dizer uma realidade invisível, porque quando eu falo de energia, por exemplo, ela está nessa realidade material, mas é invisível, né? Então existe uma realidade que está aqui no cosmos, no sentido de ocupar o tempo e o espaço, e existe uma realidade supratemporal, enfim, espiritual, né? Mas isso nós entendemos só por entender que existe um Deus como Criador absoluto, ou seja, não tem como existir mais de um Deus que seja Criador, né? É impossível. Isso é uma contradição. Eu não vou entrar nesse drama porque, infelizmente, existem intelectuais que enveredam em caminhos que negam a própria lógica, né? Mas vamos lá. O que é a realidade espiritual? Primeiro, Deus. Deus, antes de mais nada, ele é por espírito. E segundo, os anjos, né? O que são os anjos? São por espírito. E o que eles fazem? São mensageiros. Então, anjo é o nome da missão, ok? As realidades espirituais, elas então são ocupadas tanto por Deus quanto pelos anjos. E anjo é o nome da missão. Mas vamos pensar o seguinte: se são criaturas puramente espirituais, cada indivíduo ele vai esgotar toda a existência daquela espécie. O que eu quero dizer? Santo Tomás ele explica isso, inclusive. São Gabriel é único e irrepetível. E ele individualmente é um ser pessoal, né? Olha lá. Eles são dotados de vontade e inteligência e são pessoais e imortais. Então vamos pensar no anjo Gabriel. O que significa eu falar nessa criatura? Primeiro, que é puro espírito. Segundo, quando eu chamo de anjo, eu digo que ele tem uma uma missão, ok? Só que existe um único anjo Gabriel. E toda a gabrielidade, né? Ou seja, tudo aquilo que é específico de Gabriel está inscrito no ser de Gabriel. Em São Miguel é a mesma coisa, ou seja, Gabriel e Miguel têm individualidades distintas e especificidades distintas. Com relação à humanidade, a coisa é diferente, né? Cada ser humano não esgota em si todas as possibilidades da sua natureza. Por isso que quanto mais seres humanos existirem, maior repertório daquilo que a espécie humana é capaz de viver nós teremos. Entendem o que eu quero dizer? Se existem hoje 8 bilhões de pessoas na face da Terra,
Nenhuma pessoa esgota todo o universo de possibilidades humanas, concordam? Cada pessoa ela vai viver na realidade um repertório de vida. Então, quanto mais pessoas existirem, maior e mais amplo será esse nosso repertório da espécie humana, do que é que os seres humanos são possíveis. Basta olhar para um Camões, né, um Dante Alighieri, um Miguel de Cervantes, um Napoleão Bonaparte, ou um Hitler, ou um Pero Vaz de Caminha, um Frank Sinatra, enfim, cada ser humano ele vai apontar para uma potencialidade humana, seja para o bem ou seja para o mal, ok? E vamos ainda sobre o mundo espiritual, né? Cristo ele é o centro do mundo angélico, né? Isso se relaciona inclusive com a sua missão salvadora, né? Tanto na vida de Jesus quanto na vida dos anjos, na vida da igreja, quer dizer, os anjos estão presentes, beleza? Isso aqui é o assunto que aparece numa série de parágrafos aí do nosso catecismo, né? Vamos lá. Essa primeira parte é. Então, só para ficar claro, quando a gente olha no catecismo, né, nós temos uma hermenêutica correta do primeiro versículo da Bíblia, né? Deus criou o céu e a terra. O que céu que a gente está falando? Da realidade celeste, né? E terra a gente quer chamar todo o cosmos, tá claro? Então, realidade celeste é uma e a realidade espaço-temporal é outra, que nós designamos por terra, beleza? Então, céu e terra resume a totalidade do que existe, ok? Dentro daquela realidade espiritual, nós temos os anjos, que é uma verdade de fé, e temos aquilo que eles são, inclusive a centralidade de Cristo com relação a eles. Beleza? Agora, com relação ao mundo visível, vamos lá. Com relação ao mundo visível, o que importa entendermos é o seguinte: no mundo visível, nós temos uma harmonia entre seres, mesmo na diversidade. Ou seja, a perfeição ela existe em cada ser e se reflete em cada ser à sua maneira, né? E Deus quis uma interdependência entre os seres. Em todos eles, Deus revela a sua beleza e a bondade. E a hierarquia, ela aparece naqueles 6 dias da criação, ok? Isso aqui é bem interessante. Por quê? Ao longo de 6 dias, nós vemos uma gradação, né? Na virada do século XIX para o século XX, e especialmente no século XX, com todo o avanço científico, sobretudo com as descobertas da relatividade geral, por exemplo, de Einstein, mas também com a teoria daquela grande explosão originária, né, desenvolvida pelo padre Georg Lemaitre, né, o George Lemaitre, nós temos que existe, cientificamente comprovada, né, uma espécie de progressão na origem do cosmos e, consequentemente, na origem da vida. Isso se fundamenta em várias teorias científicas. Mas aqui até hoje é mais fundamentada é a teoria de um padre, né? O padre Lemaitre, que é a teoria dessa grande explosão. Um dos principais argumentos para fundamentá-la é o fato de que o cosmos está em expansão, ok? Isso é interessante porque quando alguma coisa explode, geralmente existe luz, né? E é muito bonito a gente pensar que há, sei lá, né, quantos bilhões de anos, talvez 13 bilhões de anos atrás, uma grande explosão tem originado toda a realidade e gradativamente, inclusive de modo muito semelhante ao que é descrito nos 6 dias, Deus, ele conduz através das leis naturais o plano de desenvolvimento do cosmos, né? É muito pueril, né? Aquela alegação de que qualquer teoria com relação à evolução das espécies ou do cosmos, ela poderia rejeitar a possibilidade de um Deus criador.
porque definitivamente isso é uma incompreensão, né? São realidades distintas, o fato de como Deus criou e o fato de que ele tenha criado. Mas importa percebermos que na patrística existem diversas teses, inclusive na Idade Média também, chamadas de hexameron, né? Obra em 6 dias. O fato é que todas as obras, tudo aquilo que existe é criado até o sexto dia. E a cereja do bolo a gente sabe que é a obra do ser humano, né? O homem e a mulher. Mas antes disso, é interessante a gente perceber que o sábado é o último dia, e não o sexto. O sábado é o último dia e o sábado é o dia do descanso. O sábado a gente sabe que é um dia fundamental para a história dos judeus, né? Por que tá embaçado? Enfim, o sábado é um dia que ocupa a centralidade na religião judaica, mas, curiosamente, é um dia que não é apenas um dia, ou seja, toda a criação ela foi criada e pensada para um dia participar do descanso eterno de Deus, ok? Então, a finalidade última da criação não é o ser humano, mas é que toda a criação seja uma irradiação, uma manifestação da glória divina, e para que no fim dos tempos nós possamos participar dessa mesma glória, né? Desse descanso. Tranquilo? Vamos adiante. Então, vamos agora considerar o parágrafo sexto. Ah, porque uma das nossas primeiras considerações no curso foi a análise antropológica, né? O que é que a igreja e a visão judaico-cristã entende sobre o ser humano, né? E eu sempre gosto de gastar tempo nisso, porque eu acredito que se a gente entende bem o que é o ser humano, por tabela a gente vai entender melhor quem é Deus, né? Já que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Capítulo 1, versículo 26 do Gênesis. 27, quer dizer. Vamos lá. Enfim, parágrafos 337 ao 344, né? Nos falam da criação. O 345 fala dessa realidade que eu acabei de dizer, do Shabat, né? Ah, e antes que eu me esqueça, né? O último ponto nesse tópico é o 349. Esse ponto 349 é interessante por quê? Porque nos fala de um oitavo dia. Ué, mas o oitavo dia ele não está dentro do plano semanal. Exatamente. O oitavo dia é para nós não apenas a significação da ressurreição de Cristo, mas é a consideração do início de uma nova criação, recapitulada, né? Jesus Cristo ele é o recapitulador de toda a criação, porque nele todo o cosmos é reestabelecido numa harmonia do plano divino. Isso aqui é fascinante. Se o cristianismo, né, Feuerbach, ele vai dizer que o entendimento sobre a religião, né, é na verdade uma amplificação de uma antropologia. Dito de outro modo, né, ele fala que o ser humano ele cria Deus à sua imagem e semelhança. Mas sinceramente, eu acredito que essa tese ela é no mínimo absurda, porque ainda que exista, né, esse movimento do ser humano criar deuses à sua imagem e semelhança, como nas religiões mais personificadas, né, nos antropomorfismos, o cristianismo é algo absurdo. Tertuliano ele vai dizer que é por isso que, inclusive, ele crê. Não quer dizer que é irracional, né? Conhecer melhor a obra de Tertuliano nos faz entender que não é algo irracional. Mas ele diz, eu creio porque é absurdo. Como que Deus, sendo Deus, ele quis se fazer homem, e sendo homem, ele se sujeita a paixão e morte humilhante numa cruz. E sendo humilhado ao extremo, ele vai se reerguer glorioso numa manifestação triunfante da sua magnanimidade. Isso é absurdo. Tertuliano diz,
creio porque é absurdo, né? Isso aqui é muito bonito, inclusive, na filosofia de Kierkegaard, né? Um dia pesquisem aí, Kierkegaard e o salto de fé. Vocês vão achar vídeos curtos bastante profundos sobre isso. Porque às vezes a gente quer fundamentar muito para a pessoa que Deus existe, mas a pessoa ela não quer acreditar, né? Porque se ela quisesse, ela ia ter que falar, cara, isso é demais. É assim, ainda que o cristianismo fosse uma ilusão e que no fim da vida nada disso tivesse sido verdade, ser cristão é algo que dignifica a existência humana. Mas eu jamais posso trabalhar com essa hipótese porque ela é insustentável. O cristianismo, ele transcende as possibilidades de uma invenção humana. Eu não vou. Isso aqui daria um curso inteiro, né? Do drama humano, de tudo aquilo que ele produziu, de como que o cristianismo parece loucura, né? Para os judeus e insensatez para os pagãos. Né? Resumo dos parágrafos 350 ao 54 sobre os anjos e sobre as leis. Essas leis inscritas na criação, eu queria gastar só mais um pouquinho de tempo nisso para entender o seguinte: a melhor maneira de encontrarmos Deus é naquilo que a realidade expressa. O modo privilegiado de encontro com Deus não é no milagre, ok? Mas é no natural. Deus às vezes intervém de maneira sobrenatural, mas a primeira manifestação, a primeira epifania da glória divina, ou seja, a primeira manifestação de Deus na realidade, é a glória da natureza, ok? Livro da Sabedoria, capítulo 13, né? Pela grandiosidade da obra chega a grandiosidade do Criador. Porque tem gente que só quer encontrar Deus no extraordinário, né? Tira uma foto do céu e põe lá um vídeo no YouTube. Olha o que essa mulher viu quando ela tirou uma foto do céu. E aí tá lá uma nuvem e ele fala, é a imagem de Nossa Senhora. Olha, sinceramente, esse tipo de argumentação para fundamentar a glória de Deus é absolutamente pueril, porque não é no acaso de uma nuvem que de repente eu vejo a silhueta, né, de uma mulher que eu tenho que encontrar Maria Santíssima. Não, pode sim, pode até acontecer exatamente isso. E no Milagre do Sol, lá em Nossa Senhora de Fátima, em 1917, foi na natureza que aconteceu uma realidade extraordinária. Mas é infinitamente mais justo eu reconhecer a Deus pelo milagre de tudo aquilo que existe e que acontece todos os dias, entende o que eu quero dizer? Ah, porque aconteceu um incêndio lá na Califórnia, todas as casas elas ficaram queimadas, mas uma casa ela foi preservada do incêndio porque aquela família, né, aí os detetives, né, da imensa rede de informações da internet, né, vai descobrir que aquela família tinha uma senhora que era do apostolado da oração, né, e que era uma família muito religiosa. Olha, me desculpa, mas se eu for por essa linha de argumentação, eu caio em contradição. Porque quer dizer que então Deus deixou o incêndio devastar as outras casas porque eles não eram, né, fiéis ao Sagrado Coração de Jesus e devotos, né, de Maria. Eu não sei. Eu acho perigosa uma argumentação dessa porque ela pode nos colocar em contradição, né? Então, como eu explico que o justo sofre? Como que eu explico o livro de Jó? Ok? Então, é por isso que eu prefiro entender aquilo que São José Maria Escrivá diz, né? Quem não encontra Deus no cotidiano, não vai encontrá-lo nunca, né? Milagre, ele não serve para criar fé no coração de ninguém. Milagre serve para fortalecer a fé. Mas tem que existir uma fezinha mínima. E a fé, ela entra pelos ouvidos, é pelo anúncio. Ou seja, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse será salvo. Essa fé não é fideísmo. Então, por que Deus faz milagre? Para fundamentar, para solidificar, né? Para confirmar a fé daqueles que já querem acreditar. Porque se milagre fosse suficiente, não existiria ninguém no mundo que não acreditaria em Deus. Porque o que mais tem na realidade é milagre. Né? Ah, eu nunca vi. Não, então estudo da história. Ah, eu posso olhar por ano, né? Um milagre atrás do outro. Ah, mas isso aqui e aquilo.
Para quem não quer acreditar, toda prova vai ser insuficiente. Vamos lá, parágrafo 6º. Misericórdia. Será que a gente vai conseguir vencer essa jornada? Vai, porque olha só, esse parágrafo ele tem uma dimensão que é antropológica, e a gente pode compreender isso de uma forma bastante coerente, porque não tem nada aqui que seja uma forçação de barra, né? Uma doutrina esotérica. Se a gente usasse bem a razão, né? Se a gente entendesse as coisas direitinho, uma verdade ela desencadeia uma série de outras conclusões, né? Olha lá, o ser humano primeiro, ele foi criado à imagem de Deus, mas ele também é corpóreo e espiritual. Pronto. Essa realidade ela está dada. Por outro lado, o ser humano, né? Agora me escapa se essa afirmação é de São Gregório de Nissa ou de São Basílio. O ser humano ele seria uma espécie de resumo ou síntese da criação, né? Porque assim como os minerais, o ser humano também tem a matéria. Assim como as plantas, o ser humano também tem a vida. Assim como os animais, o ser humano também é sensitivo e reage. Mas ele tem algo de próprio que é a racionalidade, e ele tem algo que é próprio das criaturas espirituais, que é o próprio espírito, né? Ou essa dimensão de abertura transcendente, ok? Olha só, o ser humano ele não aparece apenas no sexto dia, ele é um resumo de toda a criação. Mas não basta isso. O ser humano ele é a interface que une as duas realidades da mesma realidade, as duas dimensões da mesma realidade, a invisível e a visível. E Deus, ele cria o ser humano à sua imagem, ok? Isso aqui é algo fantástico, porque como imagem de Deus, o ser humano é criado com inteligência e vontade livres. Isso aqui é profundíssimo. Não tem outra espiritualidade ou religiosidade que chega na sofisticação do entendimento do que é o ser humano. As filosofias de vida ou expressões religiosas orientais, elas alcançam sabedoria muito profunda, mas a articulação do que é o ser humano no cristianismo é algo impressionante, né? Então, o ser humano foi criado para conhecer a Deus e para, através do amor, receber a vida de Deus. Isso faz com que o ser humano tenha uma máxima dignidade. Inclusive, o ser humano tem a dignidade de ser um indivíduo pessoal, ou seja, é um alguém, assim como os anjos e como as três pessoas da Santíssima Trindade, e por isso, como pessoa, o ser humano pode se conhecer, se possuir e se doar livremente, né? Isso aqui é a base para qualquer relacionamento entre pessoas. Vocês percebem como que isso aqui é grandioso? Me desculpem, né, os evolucionistas, mas eu não posso simplesmente regredir no tempo e supor que em um determinado momento, graças ao mecanismo da seleção natural, passa a existir o ser humano como ele é. Porque a realidade material não esgota ou não explica aquilo que o ser humano é. Definitivamente não. A abertura transcendente, você nunca vai ver uma formiga contar história para uma outra formiga. Nunca vai encontrar um João de Barro querendo ser criativo, né? Para, além de criar uma casa que lhe dê proteção, também seja um triunfo arquitetônico, né? Ah, mas os animais eles aprendem, né? Basta ver as orcas, como que elas, ao longo de décadas, desenvolveram estratégias de caça mais sofisticadas, ou como as abelhas são comunicativas, ou como os golfinhos são capazes de desenvolverem entendimentos, né? É, operações que são cognitivas. Olha, me desculpa, né? Todos os avanços e todo o desenvolvimento técnico-científico que a gente tem nos obriga a afirmar que o que difere o ser humano de todos os outros animais não é a capacidade cognitiva. E capacidade cognitiva não é simplesmente desenvolver operação mental, ok? Capacidade cognitiva é só uma parte. O que realmente é a racionalidade é a capacidade de
buscar a verdade, de compreender uma ordem no cosmos e assim alcançar livremente a compreensão do Criador e assim buscar ter com Deus uma relação. Nenhum animal é capaz de fazer isso. Entende? Eu não estou forçando uma barra para ninguém acreditar em mim. Se qualquer pessoa que investiga a realidade fosse honesta, sincera e justa o bastante, mais cedo ou mais tarde, ele teria que assumir que existem incongruências na ciência que não rejeitam a possibilidade de Deus, pelo contrário, exigem. Mas vamos adiante, né? Eu queria citar esse parágrafo 358 porque Deus criou tudo para o homem. Só que o homem ele foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Isso aqui é muito sério. Mas vamos adiante. Parágrafo 359. Na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Sabe aquela história que está tendo na internet de primeiro você faz, depois você melhora? Quem começou com essa história foi Deus. Né? Primeiro, ele tinha criado a realidade e ela era muito boa. Mas só que surge o pecado, que é um mal. Então Deus, ele, entre aspas, muda o plano e nos dá a sua vida em salvação e tira daí um bem ainda maior. E aí a gente pode conferir lá depois o parágrafo 412 que afirma isso. Vocês percebem como que isso é maravilhoso? Olha só, Santo Irineu, ele vai dizer que quando Deus ele criou o ser humano, é como se ele estivesse olhando para um modelo. Sabe quando o pintor pede para alguém ficar paradinho, que ele vai olhar para o rosto da pessoa e vai pintar a pintura? Quando Deus ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, a gente sabe que criou por amor, para o amor e para amar, né? Olha só. Santo Irineu ele vai além e afirma: é como se Deus, desde toda a eternidade, prevendo a encarnação do Verbo eterno, ele olhasse para Jesus Cristo, o homem perfeito, e tomasse Jesus como modelo. Entende? Isso aqui é fascinante. Essa é uma antropologia sofisticadíssima e aparece no segundo século do cristianismo. Segundo para o terceiro século. O que é Gaudium et Spes, né? No Vaticano II vai afirmar que Deus ele revela o homem ao próprio homem. São João Paulo II falava disso, né, várias vezes. Então, a gente só entende plenamente o ser do ser humano depois que o Verbo eterno ele se encarna. E habitando entre nós, armando a sua tenda entre nós, né, assumindo tudo aquilo que é próprio do homem, menos o pecado, pronto, nós temos agora um Adão, não como o primeiro, né, que perde a vida, mas um Adão que dá a vida. Enfim, parágrafo 359 ainda, né? E assim ele se revestiu da natureza deste último e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem. O primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará, pois o segundo é verdadeiramente o primeiro. Como ele mesmo disse, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Cara, olha, isso é lindo, porque a razão me obriga a perceber que o pecado original é um fato. O ser humano não é aquilo que ele foi feito para ser. Entende? Só que eu olho para a realidade e eu vejo, existe o mal no mundo. O mal físico decorrente da desordem que o pecado original causa e o mal moral decorrente das ações humanas. Por que existe miséria e sofrimento no mundo? Porque a gente não tem comida para dar? Não, porque o ser humano é egoísta. Olha aí, vamos caminhar mais um pouquinho. Tem um tópico essencial, que é a solidariedade universal, né? É o que a gente precisa para explicar o pecado original. Romanos 3, versículo 23, né? Todos os homens pecaram e estão privados da graça de Deus. Parágrafo 360 diz, né? Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só, fez toda a raça humana. Por que eu estou querendo pensar nesse ponto? Porque vamos lá.
Só olhar para o capítulo 3º de Gênesis não é suficiente para explicar a doutrina do pecado original ser transmitido, tá certo? E não importa se só existiu um casal, Adão e Eva, e deles originaram todos os seres humanos da Terra, ou se a origem humana é polifilética. Então, Deus poderia ter feito Adão e Eva e depois ter criado outros homens e mulheres de outra forma. Deus poder fazer? Pode. Mas independente do que acontece, quando o pecado entra no mundo, a humanidade inteira, a natureza humana, ela tinha uma solidariedade absoluta. De modo que aquilo que impacta um ser humano impactou todos os seres humanos. Dito de outro modo, o pecado original, ele entra na história humana como uma mancha que perfaz todos os seres humanos, com exceção de 2. Mas o fato é o seguinte: depois que Adão e Eva pecaram, eles estão privados da graça de Deus. Então, como é que o pecado ele pode ser compreendido, né? A transmissão do pecado? Simples. Imaginem que Adão e Eva eles tinham, né, a graça de Deus. Eles perderam a graça de Deus. O que que os filhos deles vão herdar? A ausência dessa graça, a desgraça, né? Imagina você, o seu avô ele tinha 1.000 alqueires de terra lá no Mato Grosso. Só que ele resolve vender aquilo num negócio furado. E depois ele descobre que era um golpe. Ele ficou sem a terra. Pergunta: você vai herdar aquela fazenda? Não vai. Entendeu? Todo mundo tem um avô que fez um negócio mal feito e que se tivesse acertado e pensado um pouquinho mais, hoje você estaria rico, né? Então, da mesma forma, a gente pode entender o pecado original. Um primeiro ponto, né, da transmissão do pecado original é o fato de que é a ausência de alguma coisa. E desde que foi perdida, as futuras gerações vão entrar na história dessa mesma forma. Tá claro? Mas vamos caminhar um pouquinho mais para a gente seguir para a conclusão dessa nossa partilha. A unidade, ela perfaz várias realidades. A unidade da natureza, a unidade do fim e da nossa missão no mundo, de todo o gênero humano, a unidade do nosso habitat, ou como o Papa Francisco costuma recordar, né, a casa comum na qual nós somos colocados. A unidade da humanidade é também com relação ao fim, que é um fim sobrenatural. A unidade dos meios para atingir esse fim. E, por fim, a unidade no seu resgate realizado por Cristo, né? Mas, vamos lá. Essa última parte é a mais interessante. Se porventura a gente não concluir hoje, não é problema, ok? Porque nos próximos encontros a gente consegue caminhar com muito mais tranquilidade se esses tópicos de hoje ficarem claros, né? Mas vamos seguir. Então, o parágrafo 6º fala sobre o ser humano, que é criado à sua imagem, e de que isso é a fonte da dignidade, de como só diante do Verbo encarnado a gente vai compreender realmente a dignidade humana, né? Isso aqui é fascinante. Além da unidade, né? O ser humano, a pessoa, ela é criada, né, como esse ser de interface, ou seja, o homem na sua totalidade ele foi querido por Deus, em corpo e alma, né? Corpore et anima unus, né? Uno de alma e de corpo, né? O ser humano ele não é só a sua alma. Vários teólogos tendem a falar só na salvação da alma, né? Mas não, a pessoa, ela, muitas vezes nas escrituras, alma vai designar a pessoa inteira, né? Corpo e alma. Porque o ser humano, criado à imagem de Deus, é em corpo e alma. Então, ele é corpo humano precisamente porque é animado por uma alma espiritual e é pessoa humana inteira, né? A pessoa humana inteira está destinada a se tornar corpo de Cristo. Porque Deus, ele veio na carne, né? São João vai afirmar na sua primeira carta que o anticristo é aquele que nega que Deus veio na carne. Então, a unidade de corpo e de alma, né? O homem, por sua própria condição corporal, sintetiza os elementos do mundo material, como eu disse. E a gente deve honrar o corpo
porque ele foi criado por Deus e está destinado à ressurreição no último dia. Isso aqui é o que aparece lá em 1 Coríntios 15, amplamente explicado. Isso é o que aparece nos relatos sobre a ressurreição de Jesus. Tomé, ele vai ver as chagas e Jesus diz: toca aqui. Né? Isso é muito sério. Então, não dá para imaginar um ser humano sem pensar na sua alma. Por isso que Deus, olha, parágrafo 366. A igreja ensina que cada alma humana, né, parágrafo 366 aí, ó, ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Ela não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não aparece quando da separação, ou melhor, ela não perece quando o corpo se separa dela durante a morte e se unirá novamente ao seu corpo na ressurreição final. Então, primeiro ponto. O ser humano, quando ele é concebido no ventre materno, ou seja, quando o gameta masculino se une ao gameta feminino, ao óvulo, no momento da fecundação, ali, naquele instante, se nós passamos a ter uma realidade que é propriamente corpórea, humana, nós também temos a infusão da alma espiritual, ok? Que é uma alma imortal. Dali até o último instante de vida, a alma vai estar unida ao corpo. Só que na morte, o corpo e a alma se separam e o corpo ele vai se decompor. O fato é que, no fim dos tempos, quando Jesus vier em glória e todos os mortos forem ressuscitar para o juízo final, aqueles que forem para a glória eterna, eles serão readmitidos no corpo, né? Ou seja, é um corpo glorioso. A gente não sabe como que é esse corpo, porque ele não vai ter os condicionamentos do nosso corpo, né? Que são condicionamentos espaço-temporais. Mas o ser humano ele vai ser corpo e alma, porque quem é só alma, quem é só dimensão espiritual são os anjos, né? Vamos adiante. Com relação à realidade de que o ser humano ele existe, né? Enquanto homem e mulher, isso aqui é muito bonito, porque existe uma igualdade e uma diferença querida por Deus. Ou seja, em relação à dignidade, homem e mulher são iguais, igual dignidade, ok? O fato de Adão perder uma de suas costelas significa que Deus tirou aquilo que existia mais próximo do coração humano para criar, então, o relato a respeito da criação da mulher, para garantir que os dois seres foram criados com a mesma dignidade. No entanto, homem e mulher são seres diferentes. E é uma diferença que não implica em desigualdade, ok? É uma diferença que implica em complementariedade, tá certo? E isso é a doutrina católica. E por outro lado, o parágrafo 370, né, lido fora de contexto, pareceria uma contradição, porque Deus não é de modo algum a imagem do homem. Ou seja, eu não posso pensar que Deus Pai é um homem, um senhor de barba longa lá no céu, né? Porque Deus ele não é nem homem nem mulher. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, sim, eu posso falar que é uma pessoa humana e que, enquanto pessoa humana, ele se manifesta como varão do sexo masculino, um homem. Isso aqui é um condicionamento fruto da sua encarnação, mas Deus em si, o Pai, por exemplo, não é nem homem nem mulher. Agora, um pacto, ou melhor, um para o outro, né? A unidade a dois. Isso aqui revela algo de divino, porque Deus, ele é uma comunidade de pessoas. E é próprio do amor que exista a união na complementariedade, né? E quando o relato da criação descreve, o homem ele descobre a mulher como um outro eu, da mesma humanidade. Isso aqui é fascinante. Porque, inclusive, um relato desse, né, seja na tradição sacerdotal do capítulo 1 de Gênesis, ou na tradição javista, que é lá de 10 séculos antes de Jesus, né, que é a tradição do segundo capítulo, traz uma dignidade incomparável para o ser humano. Né? E, por fim, o ser humano, criado à imagem de Deus, né, homem e mulher, quando ele se une no sagrado matrimônio, ele ganha a possibilidade de ser co-criador, né? O homem e a mulher unidos em uma só carne, eles podem inclusive gerar a vida, né? Transmitir a vida humana.
Eu acredito que os próximos tópicos e o parágrafo 7º nós podemos deixar para a nossa próxima reunião. Então, a gente vai fazer assim, do parágrafo 374 em diante, nós vamos considerar no nosso próximo encontro, porque ele é simples e eu não iria demorar para explicá-lo, né? Até chegar lá na própria parte do resumo dos parágrafos, até o parágrafo 421. No entanto, né, até esse tópico aqui, eu não creio que seja prudente a gente esgotar esse tema hoje e correr o risco de ficar alguma incompreensão, tá certo? Então, ficou claro? A gente vai continuar para ser também uma revisão no nosso próximo encontro sobre essa realidade humana. Porque esse tópico aqui, se ele ficar claro, a gente entende todos os outros. Então, todos esses parágrafos, até o 421, né? Do 374 ao 421, vai ser o tema do início do nosso próximo encontro. Tranquilo? Não significa que nos próximos encontros nós não vamos caminhar por aquilo que a gente tiver predeterminado. Mas eu sabia que era arriscado eu passar por esses tópicos hoje. E assim nós concluímos essa nossa exposição. Até o próximo.